Feminismo, Ingrid Silveira e Isabelle Lira, tá? Esse aqui é um podcast que saiu no final da semana passada. Comentaram pra gente aqui, eu fui dar uma olhadinha, porque, né, vamos ver qual é que é. Enquanto isso, vão deixando like. Não chegamos a 5 mil likes, gente, pelo amor de Deus. 5 mil likes é o mínimo que a gente precisa, né? O que acontece? A Ingrid e a Isabelle... A Ingrid é uma antifeminista e a Isabelle é uma feminista cristã. E eu fiquei muito surpreso com esse debate, tá? Foi muito mais agradável do que eu imaginei que seria. Porém, vocês vão ficar com raiva igual, tá? Então vão deixando o like aí. E você que tá no YouTube, não se esqueça, assista esse vídeo até o final, deixa um like, comenta. Engajamento é bom, nos ajuda a sair do shadow ban que fomos colocados. Vamos lá, então. Vocês vão ver como é que é. O que eu gosto de ver, assim, ó, como a extrema-direita não sabe debater. O que eles sabem fazer é atrapalhar debates. Motivo do shadow? Sei lá. Não sei, não faço ideia. Só tá, assim, difícil de ter alcance. Antigamente a gente tinha muito mais alcance, hoje tá bem mais difícil. Então vamos lá, eu vou voltar um pouquinho pra gente pegar a pergunta. Isabelle vai fazer... Eu vou ter que parar meio recorrentemente, tá, galera? Porque se a gente não fizer isso, o TikTok restringe a live. E aí se restringe a live, menos gente consegue assistir e tal. Então precisamos da força de vocês aí pra like e compartilhar. Foi. Pergunta depois na outra. Não, no TikTok nós não temos Shadowban, tá? No TikTok não temos Shadowban. É lá no YouTube o problema. Maravilha. Pra Ingrid Silveira, tá bom? Minha amiga, Ingrid. existe feminista cristã? Primeiramente, eu digo que sim, né? Apesar de eu estar aqui, é estranha essa pergunta. Mas, né, tipo, oi, eu existo? Vocês sabem que eu existo, né? Tô aqui na frente de vocês. Ela fez um... Sabe, não sou um holograma. Ela fez o TikTok, ela disse assim, quando dizem que não existe feminista cristã e eu começo a desaparecer no ar. Começou bem. mas eu acho que a gente precisa refletir se é coerente ou se não é coerente. Porque existe, Opa. né? É coerente uma feminista ser cristã? É coerente. É coerente você ser cristã e você não ser feminista? É coerente. Agora, é coerente... Ó, já viu como é que tá a cara dela, né? Já viu como é que ela tá com cara de cu ali pra ficar... Ser cristã e antifeminista, aí não é coerente. Por que que não é coerente? Porque o antifeminismo, ele precisa de uma mentira para sobreviver. Ele tira o feminismo de contexto, ele pega a frase misturada com outra frase de outra página de teóricas para dizer que o movimento é uma coisa que ele não é. Então, não é possível ser antifeminista e cristã. Simples. Porque é baseado numa mentira e não dá pra ser cristã e mentirosa ao mesmo tempo. Exatamente. Como toda, basicamente, a estratégia da extrema-direita. Toda vez que eles vão fazer alguma coisa, o que que é? Eles vão lá, pegam uma mentira, se baseiam na mentira pra criar um pânico moral nas pessoas, e eles saem espalhando isso. E os cristãos não dão bola. As feministas querem acabar com a família. As feministas odeiam os homens. Não, mas simples, As ideologia de feministas gênero. querem matar as crianças. Querem ensinar ideologia de gênero pra nossas crianças. Isso é mentira. É uma mentira. Mas tudo isso que eu falei é mentira, tudo isso é que eles falam. É, pânico moral. É só pra criar pânico moral. É muito mais simples, sabe? Tipo, tipo assim, eles simplesmente... Toda hipocrisia cristã é essa. A hipocrisia crente é essa. Eles sempre usam uma mentira pra se basear. Pra criminalizar o outro lado. Ups. Principalmente sabendo quais são as pautas do feminismo hoje, o que é que a gente vive e o que é que muda na vida material das pessoas, na ponta. Então, na minha concepção, é possível ser cristã e feminista, é possível ser cristã e não se engajar na pauta feminista, mas ser cristã e antifeminista, eu acho que não exista, mas eu acho que não é coerente. Show de bola. Queria te agradecer pela Obrigado, explanação. E agora a mesma pergunta para Ingrid Silveira. Existe feminista cristã, meu amigo? Existe? Há quem diga que sim. A Isabelle diz que ela é feminista e que ela é cristã. Porém, eu vejo muita controvérsia, porque se você pega qualquer livro feminista e vai comparar com os teus princípios, que é a Bíblia, por exemplo, você vai ver diversas contradições. A Isabelle diz que ela é feminista marxista. E assim, o feminismo marxista, independente das vertentes que tem, todos eles bebem de uma mesma fonte porque é tudo podre. Só que o Todos eles bebem da mesma fonte. E é tudo podre. Então tá, baita argumento. Começou bem, Ingrid. Ingrid sempre, né, centrada. marxismo foi o que mais me assustou, porque quando tu pega o livro de Marx,
tu vê Engels, tu vê Quando tu pega o livro de Marx, tu vê Engels, tu vê... Alexandra Kollontai, em todas elas. Todos eles pregam coisas completamente de ateus, completamente anticristãos, que vai contra os nossos princípios. Então, eu não acredito que é possível você ser cristão feminista e principalmente marxista, que prega aí de forma muito firme contra a família, socialista. Socialismo prega muito firme contra a família. Comunismo, enfim. Ela vai citar alguma página pra poder Com embasar certeza. isso, né? Que aquele Então, Luigi, não é aquele possível, e Mário acho de que é mão completamente dadas, impossível você ser cristã e antifeminista, porque você tá aí defendendo teus valores, né? E que o feminismo quer destruir. Entendi. E eu queria saber da Isabelle, se ela podia falar um pouco É bom que os caras, tipo assim, eles são muito tipo assim, ó, tá, e aí, o que que tu acha? Claro, eles não vão Sobre a fala discutir da feminismo Ingrid. cristão. Tá certo. Primeiramente, eu tinha pra falar aqui que você precisa estudar o feminismo por feministas. Mas agora eu tenho que dizer também que você precisa estudar o comunismo, ou o socialismo também, por pessoas que são autoridade no assunto. Não faz sentido você estudar cristianismo com Nietzsche, que fala Deus está morto. Apesar de que a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que, com seu fundamentalismo religioso, matam Jesus e matam o cristianismo todos os dias. Matam Toma! todos os dias com seus comportamentos e afastam pessoas de Jesus. Então, sim, realmente, as pessoas matam Jesus todos os dias e por isso eu concordo com Nietzsche nisso. Mas é isso, não faz sentido você estudar Tá, mas aqui, só pra, né, contextualizar, não é sobre matar Deus que Nietzsche tá falando, literalmente, então... Mas tudo bem, tudo bem. A literação dela foi boa, a literação dela foi boa. com uma pessoa ateu que odeia o cristianismo. Não faz sentido você estudar a Umbanda com cristão. Não faz sentido. Não Quando faz. você quer estudar um assunto, você tem que ir na fonte, você tem que buscar esse conhecimento. Eu não estou dizendo que você não tem que ler Ana Campanholo, que você não tem que ler, estudar ali, assistir. Mas não tem que, né? Não tem que. Não tem eu que. não, Os vídeos eu da não Brasil indico. A não ser que seja pra refutar. Valeu, Gabriela e Yasmin. Pelas Não, rosas. mas você precisa desse conhecimento da fonte. Porque se você não tem o conhecimento da fonte... Olha, me dá uma raiva que ela fica só com aquelas caras de que comeu uma beterraba azeda, sabe? E tá no fundo da garganta, assim, ela não tá conseguindo tirar aquele gosto da garganta. E ela fica... Então, de fato, você não sabe ele de verdade. Você sabe ele contado por alguém que tem uma visão que é dela e que talvez aquela visão não seja correta, talvez seja equivocada. Toma. Então, você precisa ir lá, você Toma. precisa ler, você precisa estudar. Toma, É isso. Beleza. Toma. Ingrid Silveira, por favor, a fala dela. toma. Tá, bom, beleza. Você falou sobre ir na fonte e tal. E daí eu gostaria Aham. que você me falasse, então, a fonte do marxismo, enfim, do... E que Marx? Qual é a fonte do marxismo? De onde você tirou isso? Amiga, Qual é Amiga. a fonte do marxismo? amiga. Qual é a fonte do marxismo, cara? Qual é a fonte É do a marxismo, fonte da galera? pedra. Qual é? Tá foda, tá foda. Vamos lá. Com cristianismo, pra você estar defendendo isso aí. Na verdade, você que disse que não tinha a ver. Não, não tem mesmo. Mas aí você E disse cadê a fonte que não tem a ver? Não, eu já peguei Cadê a fonte? Cadê a fonte que não tem a ver? livros marxistas, eu peguei o comunismo, Qual o Manifesto frase do comunismo. específica? Bom, vamos lá. Eu não terminei de fazer a pergunta, tá? Qual frase? Ai, qual frase que o Marx falou contra o cristianismo? Não. Veja bem. Tá, Você não tá. respondeu minha Tu pergunta. eu não terminei minha pergunta. Eu tô terminando a pergunta ainda. Calma, já vou te passar isso aí. Calma, fica tranquilo. Vai vir. Você Vem disse aí. Vem aí Só a mais frase. 72 horas. Marx vai vir aqui em pessoa e vai dizer que ele não gosta de Deus. que é possível você ser cristã, feminista e marxista, certo? E daí você falou que teria que ir lá na fonte, porque talvez eu pegue de uma fonte que não é realmente essa. Beleza. Então eu gostaria que você me explicasse, tá? Tá. O que tem a ver o Tá. feminismo marxista, aquilo que ele prega, e o que tem a ver com o cristianismo, entendeu? Tá. Como é que você consegue conciliar os dois? Essa é a minha Vai. dúvida. Consigo conciliar porque o cristianismo, ele preza muito pelo relacionamento com as pessoas, ele preza muito Verdade. pelo bem-estar dos oprimidos. E aí, quando a gente fala de feminismo marxista, a gente não fala só de gênero, né? A gente faz um recorte de classe, de raça, então a gente vai para as pessoas pobres, que não são só mulheres, são os filhos dessas mulheres da classe trabalhadora. Então, de fato, a gente precisa alcançar essas pessoas, tá? Aí, se você usar, mas o marxismo diz que a religião é o ópio do povo. Eu concordo com ele. Ó. Porque quando ele fala que a religião é o ópio do povo, ele está falando da religiosidade. Eu tive professores da escola dominical que não sabiam ler e que diziam, o bom era não fazer faculdade. Mas se for fazer, tenha muito cuidado para você não virar gay ou ateu. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que era tudo fundamentalismo. Eu vi Meu Deus. Eu falei que ia ser bom. Isso aqui é de qualidade. Isso aqui Meu é Deus. marihuana de qualidade. Parabéns, Isabelle. É que assim, ó, é que é muito difícil dialogar, mas ela tava preparada a saber todos os argumentos da Ingrid.
Ela tava muito certa do que ela ia É porque falar. a Ingrid não tem muitos Ela argumentos. não tem, ela é muito repetitiva, só que ela é chata e ela quebra as pessoas no debate com a chatice dela. Sabe? Porque ela só quer fazer um corte lacrando na cabeça dos outros. Só que ela não esperava pegar alguém que saberia como ela age. Isso aqui, tá? Eu tô dizendo isso aqui no começo porque eu já vi, tá? Um pouco mais. Mas isso aqui é nível Elias Jabor e Renata Barreto. Não, é nível Pavinato e Carol. Carol Sardá também, é. Não, é que eu tô comparando na surra que ela Ah, vai sim, levar, tá. entendeu? Que era tudo pânico moral. E é uma forma da igreja, como instituição não religiosa, mas fundamentalista religiosa, controlar a vida das pessoas. É verdade? Experience. Vai dizer que não é verdade, Ingrid? Vai dizer que não é verdade, Ingrid? É. Imagina, né? Não é verdade. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui porque eu não quero que isso aqui apareça pra mandar Art with strike. 5,000 years of history. Aí. Show de bola. Quer fazer uma pergunta? Alguém falou na última live que essa parada desse show ali, porque eu tava achando interessante o show ali chinês ali. Eu pensei, deve ser legal. Aí alguém falou, essa parada não é anticomunista. Daí eu fui atrás pra ver qual é que era. E aí era. Eu fui ver, é de uma religião lá que o Partido Comunista Chinês. E que, tipo, os caras são uma seita, na verdade. Aí eu disse, tá, entendi por quê agora. Fazemos na Twitch também, Pedro. Vamos seguir. Depois a gente lê os comentários, tá, galera? Porque a gente tem que finalizar esse vídeo aqui, pelo menos a primeira hora desse vídeo, pra gente poder ver mais nos outros vídeos ali. Mas depois a gente continua e vai ler os comentários de vocês. Vão dando like aí, ó. Senta o dedo no like. Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre esse assunto. Não sei se eu posso fazer agora. Pode fazer que depois a gente volta nesse assunto, vai no outro assunto. Fica à vontade. Tem direito de fazer uma pergunta, fica à vontade. Tá. Ingrid, por que você disse que eu era falsa? Essa pergunta pode? Tem a ver com a pauta? Essa pergunta pode? Essa pergunta pode? Eu falei mal da pessoa, daí eu não quero ser confrontada com o que eu Não. falei. Detalhe, tá? A Isabela tem 3.000 seguidores. A Ingrid tem 300 mil. É muito chato, né? Então fica à vontade. Eu disse que você era falsa porque nos seus vídeos você é completamente diferente, né? Você não tem problema você debochar, você, né, falar as suas ideias contra mim, só que no direct eu achei você completamente diferente. Então foi por isso que eu achei que você era falsinha. Tá, deixa eu te responder sobre isso também. Eu resolvi trazer essa pergunta aqui porque eu não tenho alcance, eu tenho 3.000 seguidores. E a Ingrid falou nos stories dela, com mais de 300 mil seguidores, que eu era falsa e que ela não gostava dessas atitudes de pessoas retardadas. E eu não gostei disso. Mas tá? eu não já me seja retardada. Pelo Não, tudo amor bem. de Deus, que coisa ridícula. Pra que fazer uma coisa dessas? Eu tive que dar uma Eu não gostei fechada. porque, assim, eu nunca te atingi pessoalmente. Tudo que eu faço referente a você é referente ao conteúdo que você publica, que eu acho que é danoso para as pessoas. Eu nunca falei, eu não gosto do cabelo da Ingrid, eu não gosto da forma que a Ingrid se veste. Pessoalmente, O nome na Twitch é o mesmo. eu nunca usei nenhum adjetivo para falar de você. A única coisa que eu combato é o seu conteúdo. Sempre. E você sabe disso. Então, quando eu falo diretamente com você no seu direct, eu tô falando com você enquanto pessoa. E quando eu tô fazendo um vídeo... Você se transforma em outra. Não. Quando eu estou fazendo um vídeo, eu pego o seu conteúdo e mostro o Toma. quanto isso é danoso. Toma. Então, eu comecei a fazer conteúdo para alcançar pessoas no lugar em que eu estive. E eu já estive no lugar em que você está. A sorte é que eu não era famosa. Show de bola. Quer falar alguma Daí... Na cara, Ingrid. Porque tu xingar outra pessoa significa que os teus argumentos chegaram ao fim. Não, E essa é a grande diferença entre a eu não vou dizer a extrema-direita e a esquerda, mas basicamente a extrema-direita e a esquerda. Porque olha o Arthur Duval com o Jones Manuel. O Jones Manuel combate o discurso do Arthur Duval, o Arthur Duval faz Piada com o sotaque dele. piada com o sotaque dele. Sim. Aí o Bolsonaro, o Macron, vai lá e critica as ações do Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá e fala que a mulher do Macron é feia. É. Sabe? É isso, é básico. Tu não tem argumentos, tu xinga a pessoa. É. E no caso da Ingrid é mais perigoso, eu acho mais perigoso, porque essa parada assim de tu é uma pessoa que tem 300 mil seguidores, ou que nem aconteceu recentemente, né? Não sei se a gente não chegou a comentar isso aqui. A Michelle Bolsonaro pegou um print de uma menina que tava falando mal dela, uma influencer e tal, e ela jogou no stories dela dizendo assim, olha ali os petistas que ganham dinheiro do governo, querendo atacar a gente e tal, e começaram a ameaçar a guria de morte. Top. E aí a guria pegou e processou todo mundo, obviamente, como deveria ser feito. Mas aí que tá, a Michelle Bolsonaro, ela sabe que se ela postar alguma coisa com o arroba de alguém ali, aquela pessoa vai sofrer linchamento virtual. Por que faz isso ainda? Por que é? Por que é?
Uma coisa, minha amiga? Ou vamos para outro assunto? Eu continuo firme achando isso, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma Ela coisa, meio que outra coisa, transforma outra coisa. assim, eu não acho bacana. Uma coisa, Eu não uma coisa, sou outra coisa, outra sinceramente, Eu não coisa. confio em pessoas assim, mas, cara, não acho que isso é uma pergunta que tem a ver com debate, não. Até você poderia me Mas perguntar ela de disse que fora, queria fazer entendeu? isso. Mas Ela disse que queria falar por não fora. acho a mesma coisa. Entendi. Vamos seguir aqui com o debate. Big Boys, como é que tá aí? Tem alguma É pergunta aí? muito Não dá bom pra que ela acompanhar, pegou mas- e deu no Não meio dá que não, dela, não dá pra assim, acompanhar. ao vivo, pra ninguém dizer que não foi. Pra ela não poder dizer, isso foi manipulado, foi tirado fora de contexto, qualquer coisa assim. Deixa eu botar um pouquinho mais que eles vão ficar. Quando eles falam é horrível. Pastores e patrão, ela congregaria em uma igreja que não aceita pastoras. E qual a opinião delas? Posso começar? Pode. O que significa opressão no dicionário? Opressão significa sujeição imposta pela autoridade, tá? Opressão significa sujeição imposta pela autoridade. Quando eu decido trabalhar, eu estou dentro de um organograma de uma empresa, tá? Agora, se eu sou obrigada a me sujeitar ao meu marido, isso é uma opressão, porque eu estou sendo obrigada a fazer isso. Eu Foi aquela acho que a gente precisa discussão que a fazer gente teve, né? leituras contextualizadas da Bíblia, tá? Assim como a gente precisa fazer leituras contextualizadas de qualquer tipo de literatura social, né? De movimentos sociais, porque todas as ciências evoluem, inclusive as ciências humanas. Show de bola. Responde aí, minha amiga Ingrid Silveira. Ela falou o conceito de submissão no dicionário, só que isso aí é um contexto Opressão, bíblico, né? A gente não tá falando de submissão. submissão no contexto do que o mundo vê. Então você não pode pegar, por exemplo, o contexto de submissão que foi escrito no grego, né? Lá na Bíblia foi escrito no grego, no dicionário. Você tem que pegar. Amiga, foi usada essa palavra em português porque era isso que significava. Se não, seria usada outra palavra. Se não fosse para ser submissão, se na verdade submissão quisesse dizer amor eterno, eles usariam amor eterno e não submissão. Exatamente. Entendeu? Foi utilizar a submissão e tem um motivo para ser usado submissão. Esse argumento é nossa, não existe argumento mais furado que isso. Não foi bem o que ele quis dizer. Não Então foi. diz o que a tu quis Bíblia, dizer. A Bíblia nunca quis dizer isso sobre submissão. Aí todo mundo usa esse versículo com exatamente o contexto de obrigar a Submissão. mulher a se submeter ao homem. Opressão, É. que nem a Isabelle disse. O conceito no grego, que significa reconhecer a liderança de. Então, você ser submissa ao seu marido não é uma tá obrigação, bom. não é uma imposição, contando que você também não obriga o seu marido a te amar como Cristo amou a igreja. Ponto. Então, ser submissa não é uma obrigação. Ser submissa, você faz isso por amor, porque você tá... A mulher tem que se submeter ao homem e obedecer ele. Ela não precisa se submeter se ela não obrigar que ele ame ela tanto quanto ele ama a igreja. Aí tá tudo certo. Como Cristo amou a igreja. Daí tu não precisa te submeter, mas o teu marido não precisa te amar. Olha a conversa. Olha a conversa. Um cara que sabe que te ama. Submissão não seria uma missão de submarinos? Fica essa dica Fica aí essa no dica. Fica essa dica no chat. É ou não é? Vamos ver. como E aí, Cristo amou a igreja. Janjoca? Então, assim, eu acho muito engraçado que as feministas ficam lá na internet militando e falando, porque eu não tenho que ser submissa, porque eu não quero ser submissa, que isso é opressão, que não sei o quê. Tá bom, mas também não quero obrigar o teu marido, por exemplo, a te respeitar, a não te trair, a ser um homem que, que te... Eu Não, ele não é obrigado. Se ele fosse obrigado, não tinha tanta traição na igreja. É. Entendeu? Não, Mas na verdade ele é obrigado pela igreja, né? Só que ele não. Ele Não, caga, ele né? não é obrigado, ele é incentivado. Não, ele Ele é incentivado a não trair. É que se, por exemplo, assim, se ele é um pastor e ele trai, ele cai fora, ele Tá, não o fica pastor, mais. mas a gente tá falando das pessoas que frequentam a igreja. Não necessariamente do pastor. Eu acho que as pessoas meio que excluem ele do negócio. O que eu acho Se também elas ficam ridículo. sabendo. O que eu acho ridículo também. Porque não é. Se elas ficam sabendo, exatamente, né? É o que eu quero dizer assim. Mesmo se ele fosse obrigado a fazer isso, como são alguns pastores, eles ainda assim vão lá e fazem. Então não adianta obrigar. Não. Mas vamos lá, vai continuar esse Não debate. obriga, não quer fazer sua parte, então também não exige que ele faça dele. Entendeu? Então não tem nada de imposição. Isso é uma questão, uma ordem, né? Que Deus deu tanto Não, para é a uma esposa imposição. quanto para o marido, para que os dois possam viver em união no casamento e a parada ir pra frente. Até porque o criador do casamento foi Deus. Então é isso. Nossa, ela vai assim pra uns paradas assim que não faz sentido nenhum, cara. Meu Deus do céu, que ignorância. Até porque o criador do casamento foi Deus. Ai. Eu rio muito. Isso aí. Eu posso responder sobre isso? Pode Vai. ficar à vontade. Vai. Então, eu não falei o que significava submissão, eu falei o que significava Preparem-se. Macetar agora. Vai macetar. opressão, tá? E algumas traduções da Bíblia utiliza, ao invés de submissão, utiliza sujeição. Todos nós sabemos disso, né? Sujeitáveis aos outros. Então, a Nós sujeição sabemos disso. imposta pela força ou autoridade é o que significa opressão, tá? E eu não acho que eu sou obrigada a ser submissa ao meu marido para ele me respeitar. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que eu não Simples. posso dizer que, para as pessoas, principalmente, eu acho que isso é extremamente danoso, né? A gente dizer que, eu não posso cobrar que o meu marido me respeite e não me traia e não me bata porque eu não fui submissa a ele. Isso é muito problemático. Principalmente
A pessoa usando 2 neurônios. Aham. Decência. Decência básica. Simples. Decência. Tu tem que respeitar qualquer pessoa. Tu não precisa necessariamente ser Eu só vou esposo de respeitar alguém. se tu for submissa a minha. Eu vou te respeitar. Eu só vou respeitar se tu for minha esposa e se tu se submeter a mim, senão não. Exatamente. Tem que ter uma dinâmica de poder aqui em que eu tô em cima de ti. É. Aí eu te respeito. Senão eu não te respeito, senão eu vou sair te chutando no meio da rua. Obrigado pelo balão, obrigado pela rosa, 3 rosas, obrigado pela Coração fazendo dorama. A gente não faz dorama aqui, tá? Coração de Apoio a dorama. androginia, ó. Porque é apoio à androginia, tá? Aí a gente fala fazendo... Ai, caramba, vai! Para uma sociedade com uma quantidade absurda de mulheres que sofrem violência domésticas e também que sofrem feminicídio, infelizmente. Show de bola. Quer fazer uma pergunta, Ingrid? A respeito Destruiu, desse destruiu. tema? Quer responder ela? Essa questão aí da violência doméstica, ela falou que só mulheres, mas não são mulheres que sofrem violência doméstica. A gente sabe que as mulheres também são as que mais praticam a violência contra... Não. Meu Deus! Não. Meu Deus! Tá, assim, ó... Não, só não, Ingrid. Essa é... Não tem que... Não. As mulheres são as que mais praticam violência doméstica. O número de masculinicídios aumentou drasticamente, né? Hominicídios. Já é homicídios, né? Já Porque é o quê? homicídio. Não, agora é O masculinicídio. assassinato de uma mulher não era considerado, então é um homicídio. Valeu pelo... O Hot Dog se inscreveu em todos os canais. Muito obrigado. Valeu. crianças e idosos, inclusive esse livro é de Bell Hooks. Fonte fala sobre Unicu, isso, né, aham. no livro. As É, mulheres e- são as que mais praticam violências contra crianças e idosos. Por exemplo, ela mesma falou que o feminismo não tem solução pra isso, né? Inclusive nem é falado, pra falar a verdade. E quanto a isso, né? Eu também não acho que, por exemplo, você tenha que ser submisso ao seu marido pra ele não te bater. Eu acho que isso aí é uma lei, né? Não, mas tu acabou de dizer que ele não precisa respeitar a mulher. Ele não precisa te amar, se tu não for submissa a ele não precisa te amar. Não precisa te respeitar. Ela falou também. Se não precisa respeitar, ele pode te bater, porque se ele não te respeita, ele vai te bater. E ele vai ser escroto contigo, ele vai fazer o diabo contigo, porque tu não te submeteu a ele. Ela acabou de justificar e ela agora voltou atrás e disse mas não justifica. Decida-se, moça. Decida-se. Ninguém tem que bater Aparentemente ninguém, tem alguém ponto. conhecido na Então, live. assim, o que eu tô falando é o seguinte. Quando você não... Em qual live? Na nossa, Andressa, Kátia, eu vejo muita gente... Não, ele só marcou @Andressa Cati, não é? Pra ela ver a live? Não sei. As pessoas disseram que Andressa esperava. aqui. Ela aqui. Opa! Vamos continuar vendo então. Eu vou vendo aqui quem é. Tá. não quer cumprir o seu papel, tá tudo bem. Mas você também não pode exigir que ele cumpra o dele. Só que eu só vejo, por exemplo, feminista militando pra que ela não seja feminista. Pra feminista não, que ela não seja submissa. Ela fala, não tem que ser submissa, eu não quero ser submissa. Ai, Deus me livre de ser submissa, não sei o quê. Mas nenhuma delas fala sobre o papel do homem, que é amar sua esposa como cristão uma igreja e entregar sua vida por ela. Eu não vejo feministas falando sobre isso. Por que não falam sobre isso, assim? Por que vocês Porque acham é que feminismo. é opressor, então, pro homem que ele ama a esposa como cristão uma igreja e tem que entregar a vida por ela? Por que isso não é opressor? Tá, primeiramente eu vou falar Ela... Por que que isso não é opressor? Porque o marido, sabe, ter que amar a mulher dele e dar a vida por ela não é opressor. Mas ser submissa é. Fica essa dica. Fica aí no ar Sim, essa Bell Hooks. pergunta. tá? Como eu falei que todas as ciências evoluem, inclusive as ciências humanas. Bell Hooks é uma feminista da terceira onda que ela trouxe várias autocríticas ao feminismo. Isso é incrível, tá? Não foi a única, mas ela é uma das que trouxe. E como é que você fala que feministas não falam sobre a violência de mulheres contra crianças e idosos se Bell Hooks, que era uma feminista, falou sobre isso? Não faz sentido. Toma! Eu acho que a Ingrid provavelmente ela deve saber contar nos dedos quantas feministas ela sabe que existe. Ela não conhece nenhuma, ela só sabe citar aquelas que a Ana Campanholo cita nos livros dela falando mal. Ela não sabe o que ela tá falando. Tá? E assim, Eu já vi os vídeos da Andressa Cati, tá? Eu vi agora quem é aqui, eu conheço. Que legal. de fato, existem mulheres que praticam violência doméstica e isso está dentro da Lei Maria da Penha, tá? Mãe que violenta seus filhos, também a Lei Maria da Penha abarca. Sim, realmente- eles acham que o quê? Tem que ter uma lei Mário da Penha? Não, uma lei que ela vai ser o nome da lei, vai ser o marido Sim, da Maria da Penha. da Maria da Penha. É verdade, eu tinha esquecido disso. Mas Esses casos. Então, de fato, o feminismo lutou para que a violência doméstica, em geral, ela seja extinta. Claro que a gente precisa lutar para que as leis elas sejam
cumpridas na prática, de verdade, porque não é só a lei, a gente precisa lutar para que elas sejam cumpridas. Olha a cara dela. Mas, de fato, esse aí De é que o uma primeiro coisa tá ponto. entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Exatamente, ela não tá nem aí. Ela Não, não tá nem aí. não tá nem aí. Segundo ponto Porque, foi tipo, o feminismo luta pela igualdade dos gêneros. Uhum. Então, ele luta tanto pelas mulheres que sofrem de violência doméstica pelos maridos, Uhum. quanto pelos maridos que sofrem de violência doméstica pelas mulheres. Uhum. Que os dois tenham o mesmo peso, que é uma coisa que não acontece agora. A violência doméstica sofrida pelo homem, pela mulher, ainda é muito estigmatizado. Os homens sofrem em silêncio. Uhum. As antifeministas, elas não conseguem entender que o feminismo não quer só enaltecer e ajudar e proteger as mulheres. Entendeu? É a mesma questão de que a gente estava conversando sobre as liberdades do homem e sobre as imposições da sociedade no homem. Sim. Dele ser forte, dele ser macho, dele proteger a família, sabe? E dele poder não ser todas essas coisas e não se sentir culpado, ostracizado, não tirar nem sarro da cara dele, sobre a questão do homem tratar da saúde mental, sobre o homem tratar da sua própria beleza, da sua saúde, do seu corpo, entendeu? Então, E tem uma parada que eu acho muito interessante, que é quando teve aquele podcast das feministas com o Red Pill, quando eles começaram a falar sobre isso, ela disse, tá, mas a gente também defende isso. E eles ficaram, tipo, meio... sim, e a gente também defende isso, só que eles dizem defender isso e nunca falam sobre isso. Exatamente, só falam sobre sacanagem daí. Eles só reforçam os É. padrões e eles só colocaram os padrões em outros nomes, que é beta, alfa, sigma. Aí o beta é a pessoa que deve se sentir diminuída e culpada por não ser o homem ideal, que é o homem padrãozinho, que é o forte. O homem ideal que eles projetam o como o homem transão. ideal. É. Tá, seguimos. Tem ainda meia hora de vídeo. Pergunta que você fez, que foi porque as mulheres Não falam sobre a feministas questão. não falam sobre o homem amar as Tem mulheres que como pegar a vida por ela. E, tipo assim, por que isso não é considerado uma opressão por vocês? A opressão é só do nosso lado. Você tem que ser submissão, eu sou oprimido. Mas o homem entregar a vida pela esposa sem falar nada sobre isso. O que eu acho que não há opressão. Entregar a nisso, vida não, pela mas parte da esposa. vida Ai, da para de vida citar a vocês. Bíblia. Tá. Cala a boca. Então, quando a gente fala sobre Mas é opressão, sobre a gente fala cristianismo sobre também, amor. num contexto histórico até os Mas dias que ela não de tá hoje, falando tá? sobre isso. Ela mistura as duas coisas. Aí me irrita. As mulheres na Bíblia. Gente, a gente sabe que a Bíblia, né, principalmente o Velho Testamento, é pior do que Game of Thrones. A gente tava até conversando sobre isso antes. Tem muita coisa muito estranha que tá lá. E aí, assim, quando a gente fala sobre isso, sobre essa opressão, A eu tô Ingrid falando boiou, de ela não viu Game of Thrones. Não, ela não viu Game of Thrones. Gênesis, até escrevi aqui, ó, Gênesis 19. Ló, por exemplo, ele tava lá em Sodoma. Lá vem! Lá vem o Ló! A gente falou já. Lá vem o Ló! Lá vem o Ló! Se prepara pra história do Ló. Olha os dorama ali, ó. Os corações de dorama. A gente não faz coração de dorama, tá, galera? Porque apoia a Não, androginia. apoia a androginia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vivendo sua vidinha. E aí chegaram os anjos lá, dizendo, olha, Ló, tu tem que sair daí, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída, e Deus viu graça na tua família, porque tua família é justa, e a gente quer que tu saia daí. E aí, o que acontece? Sodomitas chegaram lá, dizendo pra Ló trazer, ó, os homens muito formosos que estavam lá, pra eles fazerem, vocês sabem o quê. E aí, o que acontece? Ele disse, Ló falou, tá? Não, meus amigos, não façam isso. Eu tenho 2 filhas virgens. Levem, façam o que vocês quiserem com elas. Não façam nada com eles, porque eles estão sob minha proteção, debaixo do meu teto. Isso E tá. as mulheres não. As filhas não. Que As coisa, filhas. que lição bonita da Bíblia, né? Eu acho muito engraçado que os crentes gostam de levar tudo literal, assim. Não, se tá escrito na Bíblia, dá pra fazer. Então, ó, o fulano fez aqui. Dá pra muito bem um pastor mau caráter pegar essa passagem e dizer, não, olha, a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá corretíssimo, tá Deus disse corretíssimo. que pode. Deus disse que pode, tá tudo certo. Tá na Bíblia, em Gênesis capítulo 19. E se você seguir ainda a história até o final, você vai ver que as filhas de Ló, Só elas piora. embebedaram Ló e no final tiveram relações com ele para poder engravidar. Vê a pressão social daquela época. Elas fizeram isso com ele. A cara Então, da Ingrid. De fato existia opressão e ainda existe opressão das mulheres hoje. Existe também toda uma pressão social, entendeu? Para que as mulheres Que cumpram ela o vai papel, para que anotar elas ali? gerem, Ló. entendeu? Dela, E dela fazendo eu acho que a gente ló, precisa do levar floreado. Ló. em consideração o contexto histórico da nossa Ler sociedade. História de Ló. Ela botou assim, ler Gênesis. Valeu pelo Prime. Poliateísta. Massa, show de bola. Obrigado pelo Prime. Em todos, eu falei esse exemplo aqui, tem vários outros, por exemplo, Abraão e Sara, que pegaram Agar
que era uma escrava e Nem perguntaram. ninguém sabe qual era a opinião de Agar, apesar de a gente já presumir porque ela era uma escrava. Por que ela parece entediada com as histórias da Bíblia? Sabe por Com quê? o OS da Porque Madei.com, ele fica essa é a simples. tática. E Essa é a tática da Ingrid. O objetivo dela é fazer com que a Isabelle se sinta desconfortável e se embanane nos argumentos. Então ela Não fica vai fazendo. acontecer. Não aconteceu. E não acontece. Tu vê que. Quando eu tava vendo, tava prestando mais atenção. O Thiago, ela escreveu lembrar de comer pão de ló. Ela tá fazendo a lista de compras. Pão de ló. Que o marido dela pediu pra ela. É. Também que eu acho que ela não é casada, né? Ela é, eu acho que ela é, sim. É? Acho que sim. E aí a. Porque eu nunca vi ela falando disso, mas enfim. A gente viu pouco também. A Isabelle, ela. Agora esqueci o que eu tava falando. Abraão, o idoso, se deitou com ela e teve um filho com ela e ela depois fugiu com essa criança achando que ela ia morrer. Então, A Agar é basicamente a história de origem dos árabes. Porque ela teve um filho chamado Ismael. Ismael. E aí Ismael, teoricamente, fundou os povos árabes e Isaac fundou o povo judeu. existiu opressão e ainda existe opressão contra as mulheres. E a pergunta que você não respondeu? A pergunta sobre... sim, de fato, existiu opressão. A gente sabe que naquela época, Não. os homens... A Não, pergunta ela- não foi essa. Eu A perguntei pergunta se- dela foi se o homem dá a vida pela mulher não é opressão. Ô, amor, eu nem respondi. Eu disse assim, eu não respondi de propósito, porque essa pergunta é muito idiota. Tá, vamos sobre ver. a questão da submissão e o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, que as feministas não querem cobrar muito e entregar pouco. Foi isso que eu perguntei, entendeu? Daí, você falou da Bíblia, você falou de opressão da antiguidade, mas eu tô perguntando do casamento. Tá. No casamento. Fora do Meu assunto, Deus. o Gabriel disse que viu Por Things. Que maravilha, né? Bah, Que delicinha de filme, né? que... A Ingrid casou esse ano e foi bem polêmico. Fez tudo que falou que não podia. Meu Deus, eu preciso descobrir isso. Sexo antes do casamento? Não, jamais, Ah. jamais. Isso jamais. A gente pode falar aqui, Ingrid, Jesus, antes dele ir pro céu, né, depois que ele ressuscitou, ele disse, deixa um novo mandamento para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como o quê? Cristo amou a igreja? Como assim mesmo? Não, como a igreja. Pá! Ele disse isso. Então, a função do homem É amar a mulher é, como Cristo amou é amar a tá, mulher isso que como você Cristo falou. amou a igreja, e a função da gente, enquanto cristão, é amar o próximo como Cristo amou a igreja. Não, peraí. A gente... Porque é óbvio. O argumento da Ingrid é assim, tá? O homem tem que dar a vida pela mulher, mas a mulher não quer ser submissa ao homem, então ele não precisa amar a mulher. Tá acompanhando minha raciocínio? Mais Que ou tu tá lendo menos. comentário. Para de ler comentário, então. Mais ou menos. O homem, tipo assim, o argumento dela é, o homem tem que amar a mulher se a mulher for submissa a ele. Sim. Só que o mandamento que Jesus disse é ama o próximo como Cristo amou a igreja. Ou seja, mesmo se tu não for casado, tu tem que amar a pessoa. Sim. Ou seja, o homem tem que fazer o básico que todo mundo tem que fazer. A mulher tem que ser submissa. E a mulher tem que ser submissa. Só que aí é que tá. E aí, Jesus é opressor? Não tá Jesus é condicionado. opressor, confirmado, É, gente. Mas não tá condicionado o fato do homem amar a mulher com ela ser submissa a ele ou não. Ela tá se contradizendo porque ela diz assim, não, o homem não precisa amar a mulher se ela não for Se ela não submissa for a ele. submissa. Mas Jesus disse, tu tem que amar a outra pessoa como eu amei a igreja. Então, é o básico que ele tem que fazer. Ele não tem essa opção de não amar a pessoa se ela não for submissa. Ele tem que amar mesmo que ela não seja submissa. Opressão? É opressão. É opressão contra o homem. De Jesus contra o homem. Lancer, tu quer dizer a Ismael? Porque que se deu? for a Ismael, eu quero ver, a gente vai ver esse vídeo. Não hoje. Reagiu o que que... A Ismael falando sobre o casamento da Ingrid. Uhuhuhu! Se for a Desde Ismael. casamento, a gente tá falando de qualquer prova. Eu Tá estou te quente. dizendo que é a mesma missão. Não, tô falando do casamento. Eu não tenho que ser submissa ao Marco, eu não tenho que ser submissa, eu tenho que ser submissa ao meu marido. É disso que eu Não, estou você falando. tá dizendo que você tem que fazer. Não, a Bíblia fala, isso eu tô falando. Então, assim, a Bíblia, você é cristã. Peraí, tu tá achando que é errado a Bíblia falar que a mulher tem que ser submissa ao marido? É isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Teu marido é submisso à tua missão? Não, eu que tenho que ser submissa à missão dele. Então a tua missão não é a mesma dele? Não, a nossa missão é igual. Então por que ele não tá submisso à tua missão? Não, a gente vai se submeter. É a Você obrigação. disse que Ele você não. está submissa à missão dele, mas que ele não está submisso Ele à não sua. tem a obrigação de ser submisso à minha missão. Ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, inclusive apoiar aquilo que eu faço, enfim. Mas se ele disser, eu não quero que você faça, eu não vou fazer. Ponto. Ele que dá a última palavra.
Você acredita nisso? Eu acredito, não, é o que a Bíblia fala que eu tenho que fazer. E como é que Bíblia isso não é opressão, Ingrid? Como é que não é opressão tu querer fazer uma coisa, teu marido disse que tu não pode fazer essa coisa, tu não fazer, mas tu não pode dizer nada sobre o que o teu marido pode ou não pode fazer? Como é que isso é equiparado? Como é que isso não é opressão? Como é que isso não é um relacionamento tóxico, sabe? Como é que isso é saudável? Amai-vos uns aos outros como eu amei a vós. Pronto. É isso. Tipo, então, se a pessoa não importa, a pessoa a mulher é submissa ou não, ela tem que, o homem tem que amar ela. Independente. Diego Capitão Última América, palavra, obrigado. Ricardo Oliveira, Quando? obrigado. Que versículo? Tá escrito lá, o homem é a então vai ser autoridade, bom. o homem é o líder, o homem é o A líder. Ingrid se autocontradiz, sim. Totalmente. Mas as pessoas, elas têm uma dissonância cognitiva nos comentários ali, porque elas acham que a Ingrid destruiu a Isabelle. Então a gente tá fazendo esse vídeo justamente pra mostrar o contrário. A autoridade está lá. Como é que Cristo amou a igreja amando, se entregando por ela? A gente tem que ser submissa. Quando fala submissa, é reconhecer a Então liderança, significa quem é que dele. se a gente tem que amar... Se você for fazer a mesma missão que o teu marido, você não precisa estar casado. Você pode ficar solteira. Você tem essa opção. Agora, se você que é cristã e quer viver Não, um relacionamento veja cristão, só. é isso que a Bíblia Não. fala. Ponto, você tem todo o direito de não seguir. Você tem todo o direito de seguir. A questão é quando você chega na internet e milita contra isso. Você tá literalmente Claro que eu vou militando militar contra a contra família. isso. É Aí você óbvio vai que eu militar vou contra militar aquilo que contra Cristo tá isso. falando. Sabe? Ah, não. Você tá falando da mensagem de Paulo. Aí tá? Paulo não foi guiado por Deus, aquilo é uma mentira. Vamos falar de Paulo, então. Vamos falar de Paulo, então? Vamos! Paulo foi guiado por Deus.